Hoje, dia 15/7/2020, início da aula de geografia. Bom, para que a gente vá adiantando, eu vou passar para vocês a seguinte situação. Nós, terminamos a apostila, ok? Então, a partir de hoje até o final do bimestre, a gente vai fazer aulas, tá, com assuntos relativos e pertinentes aos que nós vimos na apostila, tá? A única diferença é que eu vou pegar algumas questões que fora da apostila para a gente ampliar os nossos conhecimentos. Então, por exemplo, hoje eu vou falar sobre a formação da população brasileira. Tá? Tem uns slides bem legais aqui para falar da questão dos índios e da miscigenação e tudo mais. É o seguinte, a partir de hoje, todas as nossas aulas, até o final do segundo bimestre, vão ser dessa maneira. Inclusive, pessoal, eu estou pensando que na próxima aula a gente faça aí um simulado, tá? Via Google Forms durante a aula. Tá? Então, por exemplo, na segunda-feira eu chamo vocês, envio o link, vocês vão clicar no link para fazer um simulado sobre a matéria toda. Né? Então, vocês teriam 2 aulas aí para responder 10, 12 questões. Eu acho que vai ser bem legal a gente trabalhar dessa maneira até o final do segundo bimestre, inclusive já se preparando, né, as provas aí do final do bimestre. Ok? Então é o seguinte, hoje nós vamos falar, deixa eu começar a compartilhar aqui com vocês, tá? Sobre a formação do povo brasileiro. Ok? É o seguinte, é uma questão aqui que vai ter que ser bastante discutida, principalmente porque quando os portugueses aqui chegaram, né, então, digamos assim, entre aspas, os portugueses, na verdade, não descobriram o Brasil. Né? Eles colonizaram, eles acharam outras terras que não pertenciam aos domínios deles. Isso não foi um achado. Okay? Eles vieram para cá e começaram a colonizar. E quando eles chegaram aqui, eles encontraram índios. E aí que está o principal X da questão que eu gostaria de levantar para vocês essa situação. Pessoal, não era uma tribo indígena com características iguais. Tá? Nós tínhamos aí diversas, centenas de tribos indígenas, cada qual com a sua cultura, cada qual com as suas características. Inclusive, nós tínhamos, né, antropófagos, que são os canibais. Tá? Então, tipo assim, não era tudo índio. A gente tem aquela imagem de índio, de Tainá, né, do índio personificado, mas na verdade nós tínhamos aí uma grande variedade, as quais cada uma com suas características e que sofreram aí, que enfrentaram essa dominação de maneiras diferentes. Umas aceitaram, outras não. Então nós tivemos aí um grande impasse com relação ao início dessa dominação, dessa colonização portuguesa, porque índio não é tudo igual. Ok? Alguma dúvida? Não. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. O que a história conta? Que o povo brasileiro foi formado a partir de mistura de grupos étnicos. O Brasil é um país de grande miscigenação, isso é fato. Isso a história nos conta, isso a história nos prova. Só que não foi assim, todavia, de maneira legal. Tá? Não foi tudo bezinha, acontecendo, não. Tá? O povo brasileiro foi formado a partir de misturas de grupos étnicos, inclusive alguns desses grupos étnicos vieram por migração forçada. Vamos entender o processo agora. Tá? Vamos entender onde tudo começou. No século XVI, tá? A gente tinha o século XV foi quando foi descoberto, só que no século XVI é que realmente começou o processo de formação populacional. Por quê? Porque até então a gente só trabalhava, a gente só tinha aí uma economia baseada na exploração do pau-brasil no primeiro momento. Okay? Então, era indas e vindas de navio e não tinha ainda uma formação ainda colonial, não tínhamos aí cidades, vilas, vilarejos e nada. Então, somente a partir da criação das capitanias hereditárias,
ok? Quando foram doadas aos donatários, né, foram divididas em faixas de terras, que nós chamamos de capitanias hereditárias, e elas foram doadas aos diversos donatários próximos ao rei, que eles, a partir da sua porção de terra, desenvolvessem algum tipo de economia. Então, trouxeram a cana, começaram a plantar ali em São Vicente, no estado de São Paulo, inclusive no nosso estado, ok? Não deu muito certo, porque o clima não favorecia, e essa cana foi levada para o Nordeste, onde nós tínhamos aí, na região da Zona da Mata, lá em Pernambuco, né, na capitania de Pernambuco, ocorreu ali o crescimento da cana-de-açúcar. Então, a partir desse momento, século XVI já, nós temos aí a formação das primeiras vilas e cidades no Nordeste por conta desse ciclo econômico, o ciclo econômico da cana-de-açúcar. Quer dizer, eles começaram a vir em maior número e ali se assentar para produzir o açúcar, que era produzido o açúcar mascavo, que ia para a Holanda, que possuía aí a técnica de refino, e nesse momento nós temos aí uma entrada de um novo grupo étnico, ou melhor, né? A gente não pode generalizar. Nós tivemos a entrada de vários grupos étnicos que vieram por migração forçada. E são eles? Os africanos. Então, africanos não são todos iguais também. Nós tínhamos bantus, hutus, tutsis, nós tínhamos várias etnias, cada qual com características e culturas diferentes, que vieram somar a essa população. Então, nesse momento, nós temos portugueses, índios e africanos. Mas presta atenção, são só 3 grupos? Generalizando, sim. Porém, nós temos 3 principais grupos e outros subgrupos. Como eu disse, os índios não são todos iguais. Existiam centenas de tribos. Então, nós tínhamos aí uma grande, mas muito grande mesmo miscigenação. Assim como quando o preto africano chegou no Brasil, não foi uma única etnia, foram várias. Né? Citar as principais, Hutus, Bantus, Tutsis, né? Quer dizer, nós temos aí uma miscigenação bem maior daquela que a gente pensa ser, ok? Então, nesse momento, começa, né, a se desenvolver a população, começa aí a miscigenação por conta da formação das primeiras vilas e cidades devido aos engenhos de cana-de-açúcar. Ok? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Sim. Então, vamos lá. Bom, essa palavrinha aqui, pessoal, raças, esquece isso. Raça é só uma, é ser humano. Tá? Então, a palavrinha que deveria ter sido usada aí são etnias. Tá? A população brasileira é bastante miscigenada, óbvio, como eu falei anteriormente, no slide anterior, por conta da miscigenação de várias etnias, e dentro dessas etnias generalizadas, nós tínhamos subetnias, ok? Por exemplo, várias tribos indígenas, vários africanos de diferentes culturas e características, e os principais grupos que foram, né, que formaram o povo brasileiro são indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Então, nós temos aí 4 grandes grupos étnicos. Dentro desses grupos, não esqueçam nunca disso, dentro desses grupos étnicos, nós tínhamos outros subgrupos, tá, que vieram aí somar a formação da população brasileira, ok? Então, vamos lá. Bom, com o passar do tempo, vieram outros imigrantes vindo das mais variadas regiões do planeta. Vamos entender. Então, nós temos aí, né, português com índio, depois, no século XVI e XVII, é introduzido o africano, depois, no século XVIII e XIX, o que ocorre? É nesse período é que ocorre uma mudança significativa. Por quê? Durante o século XVII e XVIII, aí, vieram várias outras pessoas por conta do ciclo do ouro em Minas Gerais, os bandeirantes. Então, vieram, né,
espanhóis, holandeses, inclusive a gente teve uma guerra entre os holandeses lá no Nordeste brasileiro, que eles queriam dominar ali. Então, nós temos a introdução de mais povos europeus. Tá? Já no século XIX, é que há uma mudança significativa. Prestem atenção por quê. Até 1888, o Brasil era um país escravagista. Era um país que tinha leis escravagistas. Então, ele trabalhava ali, grande parte dos trabalhadores eram escravos. A princesa Isabel assina a Lei Áurea que liberta esses escravos. Bom, então nós temos agora um grande grupo, né, populacional brasileiro que é liberado. E nós temos a ascensão, prestem muita atenção. Quem estiver desenhando, por favor, para. Nós temos a ascensão, tá, do café, da cultura cafeeira brasileira nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Bom, só que a mão de obra necessária para esse café, né, como os escravos haviam sido liberados, acaba ficando escassa. Porque os escravos até então só sabiam trabalhar com a força, eles eram tratados como sub-humanos, e isso colaborou muito para que hoje a gente tivesse aí grande parte da população preta no Brasil em situação, né, de risco social. Mas, enfim. Então, começa a vir para o Brasil, principalmente os italianos e os japoneses, século XVIII para o XIX, quando há a ascensão da cultura cafeeira. Tem dois grupos, tá? Principalmente italianos e japoneses, para trabalhar na cultura cafeeira, nas fazendas de café, ok? Então, pessoal, eu estou falando sério. Quem estiver desenhando, eu vou apelar. Eu sei que não dá para ver, mas eu tiro 2 pontos de todo mundo durante a prova. Então, fica ao critério de vocês. Continuando, nós temos a entrada de mais 2 grupos. Só que essa entrada, ela é uma parcela significativa da população. Não vieram poucas pessoas, vieram milhares delas, milhares de italianos e japoneses que foram, né, importantes para a formação étnica da nossa população, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? O que acontece? Já no século XIX, o Brasil aí estava em pleno crescimento e tudo mais, só que a região sul do Brasil ainda, a região mais fria, não havia sido totalmente povoada. O que o governo brasileiro faz? Ele começa a facilitar a entrada de estrangeiros, ok? Doando glebas de terra para essas pessoas que tinham interesse. O que são glebas? Pedaços. Tá? É que às vezes vocês vão topar com essa palavra, então vocês já sabem que glebas são porções de terra. Que eles desenvolvessem ali agricultura familiar, qualquer coisa que fosse possível para a sua subsistência. Nesse momento, nós temos a entrada de outros grupos, alemães, poloneses, ucranianos, vem italianos também, vem uma grande parcela de italianos que vão para o sul, por conta dessa proposta governamental, tá? Porque, ao passo que o sul ficava ali despovoado, facilitaria a entrada de imigrantes e a tomada daquela região dos portugueses e do próprio Brasil por conta de ela não ser povoada. Então, o governo brasileiro faz, né, esse plano, realiza esse plano para que a região fique povoada e passe a ser uma região não mais abandonada, que poderia sofrer aí a entrada de outros povos, ok? Aí nós temos também a entrada de chineses, libaneses, árabes, que vieram aí durante o século XIX, né, para o Brasil para tentar aí as mais diversas riquezas. Ó, alguma dúvida, pessoal? Vocês estão entendendo direitinho? Sim. Tá? Então, vamos lá. Então, já no século XX, Sim. nós temos aí uma outra situação, que é a entrada de imigrantes, né, que vieram refugiados,
principalmente da Segunda Guerra da Europa, tá? E aí a nossa população está praticamente formada dentro de uma miscigenação fantástica, e essa miscigenação, olha como está escrito aqui, pode ser observada no rosto, no corpo, nos hábitos, nas crenças e nos valores de cada brasileiro. Então a gente vai perceber que há uma grande, né, diversidade de culturas. Tanto é que, por exemplo, a gente percebe que no estado de São Paulo a gente tem alguns hábitos, em Minas outro, no Nordeste outro, no Norte outro, no Sul outro. Então, tudo isso, todos esses hábitos e costumes estão relacionados a esse processo de migração que ocorreu ao longo de vários séculos, né, na formação dessa grande e diversa população brasileira. Ok? Então, por exemplo, a gente fala assim, o paulista tem alguns hábitos, né? Por exemplo, o paulista, a grande maioria dos migrantes paulistas são de origem italiana, de fato. A gente vê que em São Paulo há muita massa, isso, aquilo, outro. Na Bahia, o acarajé. No Sul, hábitos europeus da área central ali, Alemanha, Itália, entre outras. Então, a gente vai ter aí toda essa miscigenação. E isso fica bastante claro, principalmente no que diz respeito a toda essa complexidade de valores e culturas que a gente pode observar dentro do Brasil. Ok? Alguma dúvida? Não. Não? Então vamos lá. Não. Voltando à questão indígena, tá? A gente, lembra que eu falei que índio não é tudo igual, né? Existem várias etnias. Então aqui nós temos as principais. Isso não quer dizer que somente existem elas, são as principais, ou que possuíam aí os maiores grupos. Nós temos os Carajás, Bororós, Caigangue, Yanomami, o Tupi, né? Guarani, que era a língua falada por eles. Então, para vocês terem uma ideia, né, no passado, durante o período do descobrimento ou antes do descobrimento, nós tínhamos uma população de quase 2 milhões de índios. Não quer dizer, lá, isso, gente, em 1500, estima-se que nós tínhamos uma população indígena de 2 milhões de índios. Ok? E o que acontece? Depois eu passo para o outro slide. Por que essa população caiu a números aí muito baixos? Primeiro, lembra que eu falei que o processo de colonização não foi nesses momentos, né, durante esses momentos, pacíficos. Alguns foram, outros não. Outros tiveram conflitos que levaram, né, à morte de vários, né, de um número significativo de índios. Outra coisa, os índios não tinham anticorpos, não tinham aí defesa contra várias doenças trazidas pelos europeus. E essas doenças dizimaram um número muito grande de índios, fazendo com que cada vez mais sua população fosse reduzida. Um outro aspecto legal e interessante que a gente deve considerar é o seguinte: tenho certeza que vocês, em algum momento da vida de vocês, se não ouviram, vão ouvir que índio é vagabundo. Índio não trabalha. Então, primeiro, índio não é vagabundo. Índio é uma cultura diferente da nossa. Índio é silvícola. O que é silvícola? Índio vive do que a selva oferece para ele. Então, o índio não tem o hábito de trabalhar para obter lucro, uma vez que ele vive ali em associação com a selva, com a natureza. Quando eles foram colocados como escravos, tenho certeza que vocês já ouviram falar no escambo, que era a troca entre portugueses e índios aí para que eles trabalhassem para os portugueses, principalmente durante o ciclo do pau-brasil, né? Tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar nisso. E eles também, né, essas atividades ajudavam no que diz respeito a doenças e mortes desses índios. Nós tivemos uma diminuição significativa por conta desses diversos fatores, ok? Bom, aí nós temos o outro grupo, que são os grupos, né, europeus. Dentre os grupos humanos europeus, nós temos os portugueses, os espanhóis, italianos e alemães. Tá? Em relação aos asiáticos,
nós podemos destacar japoneses, sírios e libaneses. Essa questão dos sírios e libaneses, vocês já devem ter ouvido falar neles com outra palavrinha, os chamados turcos. Tá? Os turcos são os sírios libaneses. Até inclusive, não sei se vocês se lembram aí do Papai Salim, né? Ó, e o dinheiro, ó. Então, é um grupo que está associado a essa questão de mercado, né? Inclusive, os sírios e libaneses, quando vieram para cá, eles vieram para as grandes cidades, para os grandes centros, e ali desenvolveram comércios, né? Diversos tipos de comércio, como casas de armarinhos, lanchonetes, comida árabe. Foi bem interessante essa vinda dos sírios e libaneses para cá. Tá? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, dentre os diversos povos tal, os europeus já sabem. Por isso, inclusive, parece brincadeira, né? Parece até clichê, mas é uma coisa interessante. Muita gente, às vezes, fala assim, mas de onde se origina a nossa língua? Pois é, tá? A nossa língua, o próprio nome já diz, língua portuguesa, que vem da nossa colonização, da herança portuguesa. Há algumas diferenças entre uma e outra por conta das adaptações, ok? Bom, aí Darcy Ribeiro, foi aquele documentário que eu passei para vocês, né? O Povo Brasileiro. Ele é um sociólogo e antropólogo brasileiro, muito estudado pelo mundo todo. Ele mostra que a mistura de etnias foi sustentada por 4 principais pilares. Preste muita atenção nisso. As matrizes que compuseram o nosso povo, que são principalmente o índio, tá? O banho, as nossas principais características com relação a diversas coisas do nosso dia a dia são heranças dos índios, tá? Inclusive os portugueses precisaram absorver, porque um exemplo delas, por exemplo, é o nosso banho diário. Né? A gente sabe que a Europa, o clima da Europa é bem diferente do clima brasileiro. Então, tiveram que ocorrer ali várias mudanças, né? Várias adaptações para que o povo português, o europeu, conseguisse sobreviver aqui. As proporções que essa mistura tomou em nosso país foram muito grandes. Foram grandes proporções mesmo. Outra coisa muito interessante que eu acabei de falar, as condições ambientais em que ela ocorreu. A nossa miscigenação ocorreu dentro de uma condição ambiental tropical, bem diferente, né, bem diferente dos europeus, por exemplo. Então, quem precisou se adaptar à nossa realidade foram eles, e não nós. Né? E os objetivos de vida e produção assumidos por cada uma dessas matrizes. Pessoal, aqui entra um pouquinho de sociologia, mas eu quero deixar claro que... Deixa eu só ligar o notebook aqui, porque a bateria está acabando. Aí. Deixar claro que, olha que interessante, os objetivos de vida e produção assumidos por cada uma dessas matrizes é muito interessante. Então, por exemplo, a gente vai ver hoje, né, que o preto no Brasil, a gente tem um forte indício de racismo ainda. Né? E esse racismo e as condições sociais a qual essa etnia está colocada dentro da sociedade hoje é de uma herança cultural. Por quê? Porque a produção, o estilo de vida e produção assumido por uma dessas matrizes é o quê? A única etnia, o único grupo que veio para o Brasil com a função de ser escravo é o africano. Então, quer dizer, olha que interessante, né? Se a gente fosse observar aí toda essa situação, toda essa complexidade social que a gente vive, ok? E para que a gente entenda o porquê o preto sofre tanto racismo e a grande maioria dele está em situação de vulnerabilidade social, essa vulnerabilidade social está associada ao passado colonial brasileiro. Ok? Dá para entender isso? Sim. Ok?
olha que interessante, como que isso explica bastante como a história, né, explica os dias de hoje. E esses 3 pilares foram somados mais 3 forças, a ecologia, a economia e migração. Né? Essas 3 forças que moveram, tá, toda essa campanha. Então, essa demarcação em vermelho aqui, fica claro essa situação. Surge no Brasil uma estrutura social totalmente inédita, marcada pelo genocídio e etnocídio, ideologia sustentada pela Igreja para suprimir qualquer identidade discrepante do conquistador. O que acontece aí? Com certeza, vocês já ouviram falar também das missões jesuítas, que eram responsáveis por catequizar os índios. Porque os índios, por acreditarem em vários deuses e não serem cristãos, eles eram tidos, né, vistos como pagãos. E, quando pagãos, os europeus não permitiam que essa identidade do povo brasileiro, do original, né, do povo original brasileiro, que eram os índios, se mantivesse. Para que eles não mantivessem a sua identidade cultural, criaram-se as missões jesuítas, que eram os padres jesuítas, que iam nas mais diversas tribos catequizar e tornar os índios cristãos. Isso gerou etnocídio, que foi o extermínio de várias etnias, além de genocídio, tá? Que é o extermínio de grandes grupos humanos. Então, quer dizer, é um problema muito sério e que a gente não revê toda essa situação até hoje. E isso causa aí um grande desconforto. Bom, eu vou terminar nesse slide aqui, porque falta alguns minutinhos para acabar a videoaula. O primeiro conflito inicial foram entre os colonizadores e índios. Quer dizer, choque de mentalidade. Os europeus, todos intelectualizados, né, com sociedades já organizadas, se deparam com sociedades tribais, tá? Com organização diferente. Então, quer dizer, há ali esse choque. Né? Além de, claro, toda a situação diferente entre as características particulares. Né? Os europeus todos... Tem até um poeminha que fala: quando os portugueses aqui chegaram debaixo de uma bruta chuva e vestiram um índio. Que pena, chegassem debaixo de um bruta sol, os índios teriam despidos os portugueses. Olha que legal que é esse poeminha, como mostra esse choque de mentalidade. Depois, nós temos o segundo conflito, que é justamente aquilo que eu acabei de falar, que culminou entre colonos e jesuítas, conflitos de interesses e caráter mercantil da coroa. Esse conflito culminou com a expulsão dos jesuítas do Brasil pela coroa, que ficou do lado dos colonos. Ok? Então, os jesuítas aí, eles interferiam no que diz respeito à questão mercantil, ao pacto colonial. Já o estilo de colonização dos ibéricos foi chamado de barroco, baseado no lucro, na riqueza, na opressão, na mistura com o povo local, na supressão de etnias locais e na implantação da colônia de seu modo de vida. Tudo isso sustentado pela Igreja Católica, que na época era a instituição que detinha todo o poder e dominava toda essa situação. Pessoal, até aqui, vocês entenderam direitinho? Tá tudo ok? Sim. Beleza? Então é o seguinte, pessoal. A gente já fez o caderno de atividades, nós já fizemos aí todos os exercícios da apostila. O que eu vou fazer então? Na próxima aula, eu vou montar uma lista de exercícios e nós vamos treinar, como eu disse anteriormente, beleza? Beleza. Pessoal, então, não deixem de estudar. Vamos lá e até segunda-feira. Você vai postar? André, Oi. eu tô com uma dúvida aqui. Teve algum grupo indígena que foi muito importante para a cultura brasileira de hoje em dia?
Como eu disse, não existia um grupo específico, tá? Mas toda a composição indígena foi, sim, importante para a nossa cultura. Como eu disse, o banho, comer frutas, toda essa, alguma das nossas principais características vieram dos grupos indígenas, mas não de um específico. Pode ser que algumas regiões no Brasil, quero deixar isso bem claro, pode ser que algumas regiões do Brasil tenham sido influenciadas diretamente, né, ou possam ter ali algum elo cultural muito grande com uma determinada tribo, como, por exemplo, no Amazonas, no Mato Grosso, no Pará, pode ser que isso aconteça. Mas, no geral, nós absorvemos a cultura geral indígena, ok? Ok. Mais alguém tem alguma dúvida? Professor, você vai postar essa aula? Vou postar essa aula. Aí eu mando o link no grupo. Tá. E sobre Ok? o resumo do vídeo que você passou, vai ter que mandar foto? Por favor, mandem a foto no meu particular, no WhatsApp particular, para que eu tenha melhor controle, beleza? Beleza. Então tá, pessoal. Estudem, deem uma lida, assistam essa aula novamente, se necessário for, e segunda-feira a gente faz uma série de exercícios, tá ok? Beleza. Ok. Ô, gente, até segunda, então. Até. Até. Até segunda.